O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje de uma cerimônia militar que aconteceu em Brasília. O compromisso em questão é uma solenidade de promoção de oficiais generais do Exército. O chefe do executivo permaneceu em silêncio e não discursou. Na manhã de hoje, Bolsonaro já havia recebido um grupo de parlamentares do PL, o Partido Liberal, e o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, no Palácio da Alvorada. Ainda nesta quinta, o presidente voltou a fazer uma postagem em suas redes sociais. Desta vez, a imagem é um registro feito no Palácio do Planalto, no qual o presidente parece estar assinando um documento. Novamente, a postagem foi feita sem qualquer tipo de comentário ou legenda. José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé Maria, mais uma aparição de Jair Bolsonaro, só que mais uma vez ele em silêncio e também uma nova postagem nas redes sociais sem legenda. O que lhe parece, hein, Zé? Sim, Zé. Essas fotografias são de momentos durante toda a gestão do presidente Jair Bolsonaro, né, de reuniões. E aí ele escolhe exatamente as fotografias. Há um fotógrafo oficial na presidência da República que faz fotografias muito boas, né? E aí ele está postando, né, fotografias de vários eventos, ele sozinho, ele demonstrando ali o que eu falei já sobre a solidão do poder. O que é isso? É que ele recebe informações, ele, qualquer presidente da República, recebe informações de vários setores e no final é ele que tem que decidir e assumir as consequências daquilo, o peso daquela decisão. E é isso que ele quer retratar. Isso é uma avaliação minha. Evidentemente, eu não conversei com ele para saber exatamente o que ele quis dizer com essas fotografias, mas ele está colocando fotos antigas. Nesta cerimônia aí da promoção dos oficiais generais, é uma cerimônia muito importante, viu? Uma cerimônia onde os novos oficiais generais e que serão os comandantes das armas no futuro tomam posse e prestam um juramento à bandeira e ao presidente da República, né? Ao poder ao presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Há uma previsão de troca nos comandos militares ainda neste ano e por isso mesmo haverá uma indicação antecipada do ministro da Defesa, que deverá ser o José Múcio Monteiro. José Múcio foi deputado do Tribunal de Contas da União, né, e deve assumir o Ministério da Defesa. Há conversas, várias conversas de comandantes, de generais, com equipe de transição, e tudo isso para definir ali um apaziguamento nas Forças Armadas. Esta é a estratégia. Hoje também, Daniel, o presidente recebeu senadores no Palácio da Alvorada, está mantendo a agenda normal. Tá certo, agora seguimos com a análise e a reflexão de Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, estado da Flórida. Paulo, seja muito bem-vindo. Muitas pessoas, apoiadores inclusive, aguardam que Jair Bolsonaro se manifeste. Ele estaria em silêncio por alguma razão específica? Bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos meus amigos aqui, os Pingos nos Is, e a você de casa, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para o trabalho também, onde quer que você esteja, está nos prestigiando aqui com a sua audiência, com o seu ouvido e com a sua atenção. Daniel, essa é a pergunta de $1 trilhão, que a maioria das pessoas, eu diria quase ninguém, e eu incluo aqui as pessoas mais próximas ao presidente, sabem dizer. Qual é a motivação do silêncio? Muita gente ao entorno dele disse que imaginava que num primeiro momento o presidente não se manifestou ali de forma oportuna, muito de forma breve, mas muito eloquente, muito precisa naquele pequeno discurso que fez após a suposta vitória do Lula. Depois ele fez uma mensagem ainda mais clara em relação à questão das manifestações e a questão dos caminhoneiros que estava acontecendo naquele momento, então exortando as pessoas que mantivessem os seus protestos dentro da forma da lei. Perfeito naquele momento. Ele não tinha muito o que dizer. De lá para cá, algumas coisas mudaram. A primeira grande mudança foi o relatório do Ministério da Defesa, que explicitou as vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Volto a dizer, a imprensa brasileira, essa sim cometeu uma fraude.
e o Tribunal Superior Eleitoral. A fraude foi dizer que o relatório não encontrou fraude. O relatório não era para isso. O relatório era para verificar as condições de segurança do sistema eleitoral. O relatório foi apresentado no Ministério da Defesa pelas Forças Armadas. Esse relatório trouxe pedidos, trouxe recomendações, pedidos, e com extrema urgência. Com extrema urgência. Foi entregue ao TSE. O Alexandre de Moraes se fez de égua, se fez de cavalo, ficou ali olhando pro lado e falou: não, isso aqui, muito obrigado, recebi muito bem aqui esse relatório. Que maravilha. Poxa, fico feliz de saber que os senhores não encontraram indício de fraude. A gente não estava procurando fraude, né? Então, vou avaliar oportunamente. Aí, quando perguntaram a ele sobre esse assunto, ele falou: já acabou faz tempo. Tá bom. Veio o relatório do PL e esse apontou outras inconsistências de outra natureza, diferentes. Não as vulnerabilidades, mas um problema grave com o sistema como um todo, que talvez explicasse as inconsistências estatísticas, anomalias estatísticas nos votos, e apresentou uma peça. Partido do presidente, aliás, a coligação da qual fazia parte o presidente. O TSE não só recebeu, como acusou de litigância de má-fé, esculhambou, bloqueou quase 13 milhões, e basicamente encerrou o assunto. A partir daí, as vias institucionais se encerraram. Então, ora, o presidente além do representante maior da coligação, né, o candidato da coligação, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. A mais alta autoridade, segundo o artigo 142 da nossa Constituição. A autoridade máxima é o presidente da República. As mesmas Forças Armadas que apresentaram o relatório. Eu acho que o presidente tem uma coisa ou duas para falar a respeito desses temas. Isso significa que o presidente tem que dizer se vai fazer alguma coisa, se vai invocar artigo 142, se não vai. Não tem nada, não é disso que eu estou falando. Essas coisas, eu já disse em outra oportunidade, essas coisas elas não são ditas, elas não são avisadas, elas são feitas e não avisadas. Mas há necessidade de uma sinalização para essa população que está há 30 dias nas ruas. Um mês. Essas pessoas, o Bolsonaro tem o ônus, que queira ele ou não, nesse momento é dele, da liderança dessas pessoas. E eu digo isso, inclusive, para deputados, políticos, pessoas ao entorno do presidente, o núcleo político do entorno do presidente. Eu estava falando agora mesmo com um deles aqui, antes de entrar nos Pingos nos Is, e as pessoas não sabem o que o presidente quer fazer. O que ele espera, está todo mundo olhando para ele em busca de uma liderança. O que não deve ser um peso indescritível. Nenhum de nós sabe o que esse peso representa. É difícil até julgar. Eu, particularmente, Paulo, aqui, eu sou obrigado a emitir uma opinião e fazer uma análise. Não acho que seja, nesse momento, a melhor estratégia. Mas eu entendo o peso. Embora não plenamente. Mas entendo e compreendo a natureza desse peso. De forma que essas postagens... E aí, junto a esse componente, você tem as redes sociais, que são administradas por um dos filhos do presidente, que fazem essas postagens que são, de certa forma... Em inglês tem uma palavra que é tease, né? Tease. Elas provocam. São provocativas, elas geram interesse. Claro que todo mundo que olha isso, o presidente está assinando alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Aí você posta o presidente lá, é óbvio que com o brasão da República ali embaixo, sentado, é claro, aliás o Facebook cometeu o ato ridículo de dizer que era fake news, que tinha agências de checagem que tinham checado a fotografia, mas esse é outro capítulo. Essas fotos são colocadas e elas geram expectativas para a população. Ora, se essas expectativas são legítimas, poxa, que ótimo. Mas se não forem,
Se o tempo for passando e nada for acontecendo, a gente está a 12 dias da diplomação do Lula. 11 dias. Se nada acontecer até lá, eu acho que no final das contas o presidente corre o risco de passar a imagem de que abandonou a população e que deixou a população ficar ao relento e passando por isso e aumentando a pressão popular de forma a aumentar o seu capital político. Eu não acho que essa seja uma característica do presidente Bolsonaro, não, mas eu acho que ele pode passar essa imagem para as pessoas. Então, até quando? Qual o momento onde ele vai se manifestar em alguma direção? E eu digo mais, até para aumentar ou diminuir a pressão popular, a figura do presidente pode ser muito, muito relevante. Esse é um movimento, o movimento vem acontecendo de baixo para cima, eu volto a dizer. Até para depois, se alguém quiser responsabilizar criminalmente o presidente, não vai conseguir. Porque está vindo do povo para as tropas nos quartéis, para os comandos, e o presidente está no final dessa cadeia. É um movimento que está vindo de baixo para cima. De forma que, enfim, vamos continuar esperando alguma oportunidade que o presidente fale. Essa cerimônia teria sido uma boa cerimônia simbólica para ele falar alguma coisa. A cerimônia na Academia Militar, formatura dos cadetes também teria sido boa. Tem vários bons momentos e dá para saber que o presidente tem muito a dizer. Agora seguimos com a avaliação, a análise do coronel Gerson Gomes sobre esse assunto. Coronel, muito se comenta nas redes sociais que o silêncio de Jair Bolsonaro se justificaria porque ele talvez ainda aguarde algum desdobramento em relação às eleições. Você aposta nisso, coronel? Como o Paulo colocou, é difícil nós sabermos porque essa decisão do presidente da República de se manter em silêncio, ela enseja uma série de hipóteses e nós observamos nas redes sociais que há uma divisão de opiniões sobre o que significaria, inclusive com essas imagens também. É sabido que quem normalmente opera as redes sociais do presidente Bolsonaro é o filho Carlos, e que talvez ele esteja passando mensagens, né, por intermédio dessas fotos, mas o que eu posso assegurar, pelo menos do que eu observo das Forças Armadas, é que estão ocorrendo todas as movimentações, promoções e todas as providências, inclusive administrativas, seguindo a rotina normal. Então, o que eu quero dizer? O Zé Maria nos alertou sobre a questão da escolha do ministro da Defesa, alguém que tem um trânsito bom entre os militares, mas o que eu acho mais emblemático não é nem tanto a questão da escolha só do ministro da Defesa, que todos os governos, desde Fernando Henrique, na criação do ministério, escolheram civis. O presidente Temer foi o primeiro que inovou colocando um militar, e o presidente Bolsonaro seguiu com um militar, mas orientado principalmente pelo aspecto da escolha técnica. Ele entendeu que em cada ministério deveria ter alguém especialista naquela área. Bom, no que diz respeito às promoções dos militares, e hoje essa cerimônia foi uma cerimônia para justamente recepcionar os novos promovidos, aqueles que são promovidos de coronel a general de brigada, principalmente. Então, é uma cerimônia muito importante com a família e que normalmente o presidente da República fazia uso da palavra em cerimônias anteriores. Não foi o caso agora. Observa-se que ele continua circunspecto, continua muito quieto, e o que nós podemos observar é que tanto o presidente quanto os manifestantes têm uma postura de interrogação. Porque os manifestantes, e nós não podemos esquecer o que aconteceu lá no Senado ontem, eles externam a expectativa de que tudo aquilo que foi levantado de irregular no processo eleitoral tenha uma reação. E a sua pergunta talvez remeta à questão de que existe um amparo constitucional para a apresentação de um embargo se forem reunidas provas de uso do poder econômico ou mesmo de fraude. Há material para isso? Entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, há muita gente que ainda acredita que sim, que o presidente Bolsonaro pode, inclusive, utilizar o artigo 142. Ontem, eu apresentei, inclusive, uma forma de endereçar esse encaminhamento,
mas aparentemente não houve nenhuma movimentação para a convocação do Conselho da República ou do Conselho de Defesa, que foi uma sugestão que eu apresentei aqui, que seria uma maneira de colocar numa mesma sala o poder político junto com os comandantes militares e na expectativa de se chegar a uma ruptura institucional ao ponto de ser utilizado o artigo 142, os atores políticos chegarem a algum tipo de conserto, algum tipo de solução. Aparentemente não é isso que está acontecendo. Hoje o presidente se reuniu inclusive com o Partido Liberal e é possível que nos próximos dias ele sinalize que já deva todo esse movimento ser carreado para uma atitude de oposição. Eu, por enquanto, vejo que muitos militares têm muita dificuldade de prestar continência ao presidente Lula no dia 1º de janeiro, a partir do dia 1º de janeiro, não por ele ser de esquerda ou por ele ter envolvimento com uma ideologia socialista na América do Sul, mas, sobretudo, pelo seu passado criminoso e pelo grupo que está ao seu redor. Eu tive a oportunidade de prestar continência para todos eles, desde tanto para o Fernando Henrique, tanto para o Lula, tanto para a Dilma. Eu prestei continência em muitas cerimônias. Não tive dificuldade de fazer isso do ponto de vista institucional. Mas eu confesso que se eu tivesse na força hoje, eu teria imensa dificuldade de prestar continência para um ladrão que reconhecidamente era chefe de uma organização criminosa. Agora seguimos com a análise de Roberto Mota. Mota, a aparição do presidente Jair Bolsonaro, o silêncio dele e também essa postagem misteriosa. O presidente tem todo o direito de manter o silêncio. O Brasil passa por um período muito complicado e a população espera que os seus representantes estejam à altura desse momento. Essa responsabilidade não é só do presidente da República. Já é hora dos outros representantes eleitos no Congresso dividirem com ele essa responsabilidade. O que nós vimos acontecer ontem no Congresso pode ser um evento que sinaliza o início desse processo. A população está nas ruas em peso, em manifestações, movida por indignação, angústia e um medo muito grave do que vem por aí. Essas pessoas estão sendo ignoradas pela mídia e pela maior parte dos políticos. Eventos graves que aconteceram no passado recente, no Brasil, nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, estão sendo ignorados pela grande mídia e pela maior parte dos políticos. Cada dia que passa nos traz uma surpresa mais desagradável que o dia anterior. E ninguém sabe onde isso vai parar. Fernão Lara Mesquita. Fernão, os manifestantes não esperam uma fala de Jair Bolsonaro? Olha, a essa altura eu já não sei mais, mas foi mencionado aí várias vezes, né, que o filho dele é que trata das mídias sociais dele, das redes sociais dele, e isso denota que ele não está falando nem com o filho, né, porque nem na rede social ele fala coisa nenhuma, né? E aí eu fico conjecturando o que o Bolsonaro poderia falar diante do quadro que está aí, né? Eu só vejo duas hipóteses, né? Uma é que houve fraude, que eu tenho as provas e, portanto, os militares vão tomar o poder ou vão exigir uma nova eleição ou algo nessa linha, né? Já passou essa etapa aí, pelo jeito está passada. E dois, é que diante da impossibilidade da hipótese 1, né, cabe a nós, patriotas, empurrar o Senado na direção das suas obrigações, porque essa é a única janela de saída que resta, né? E para uma declaração nessa linha, está me parecendo que está faltando grandeza, né? O que é terrível para o Brasil, num momento em que eu vejo cada dia mais claramente, né, que a diferença desta eleição do Lula, entre aspas, para as passadas, né, é que o Lula não precisa mais fingir, né?
Ele não está mais fingindo, ele não precisa mais dizer que ele vai fazer uma economia ajuizada, ele não precisa mais dizer que ele vai fazer economia nenhuma, ele não está nem aí com nada. Por quê? Porque ele confia cegamente na força bruta que está posta e imposta cada dia com mais força pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, a única janela de saída que resta para o Brasil, fora do quadro da violência aberta, da conflagração, é o Senado assumir a sua responsabilidade, né? E todo o peso das Forças Armadas, e das forças civis, dos manifestantes e de todo mundo que tem um pingo de amor ao Brasil, devia estar concentrada em em remover os quintas colunas que estão travando a ação do Senado, né? E forçar o Senado a assumir a sua responsabilidade, porque sem isso você vai ter um governo do Lula onde a lei vai ser feita pelo Supremo Tribunal e executada pelo Supremo Tribunal. E o resultado já é esse que está aí, né? O próximo passo é equalizar todo mundo dentro do padrão Foro de São Paulo, criado pelo Lula e pelo Fidel Castro, que é aquele que nós examinamos há poucos minutos atrás, né? Onde Cuba está baixando um novo Código Penal que aumenta todas as penas para antipatriotas, né? Antidemocratas, e que vão de prisões de 20 anos até o fuzilamento. É isso. Ele devia estar falando em jogar toda a força que resta dos democratas do Brasil para forçar o Senado a impedir essa desgraça de acontecer. Pois é, ainda sobre esse assunto, Paulo Figueiredo pediu a palavra para fazer um rápido complemento. Com você, Paulo. Eu, na verdade, queria apresentar uma sugestão a isso que o Fernão falou, porque é uma pergunta legítima. O que o presidente poderia falar nesse momento? Então, eu, aqui humildemente, no ar, sem ter conversado com o presidente há bastante tempo, daria duas hipóteses aqui, Fernão. E eu queria ouvir o que vocês todos aqui da bancada acham sobre isso. Opção A: o presidente emite as críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral que eu fiz agora. Explica tudo que eu acabei de dizer sobre o histórico do relatório das Forças Armadas, sobre a forma truculenta como foi tratado o relatório do PL, da frente da coligação da qual ele era candidato. Ele pode fazer isso e ainda pode mais. Ele pode exortar a população a continuar se manifestando, se assim ela desejar, de forma pacífica. Ele pode fazer uma renovação desse pedido, dessa exortação. Essa é uma alternativa. A outra alternativa, ele pode dizer para as pessoas se prepararem e se organizarem para uma oposição ao governo Lula. Ele pode dizer, inclusive, que ele fará a oposição, contribuirá com a oposição, o partido dele, etc, etc. Eu não vejo como nenhuma dessas duas falas seria danosa para alguma das medidas que ele queira tomar. Se ele quiser tomar ainda alguma atitude, essa primeira fala que eu sugeri, ela mantém as pessoas engajadas, mantém as portas abertas. Na verdade, ela aumenta muito a pressão popular. Eu tenho certeza de que a população iria muito mais imbrochável para as portas dos quartéis ou para onde quer que seja, muito mais inflamadas, muito mais dispostas, e a discussão ficaria muito mais inflamada, e os aliados políticos também ganham disposição para agir, porque hoje estão perdidos. Hoje ficam, o que você acha que a gente deve fazer? Ninguém sabe direito o que fazer. Isso se ele ainda pretende tomar alguma atitude. Se ele não pretende tomar nenhuma atitude, ora, a segunda fala que eu sugeri libera o povo para não ficar iludido. E eu não estou dizendo que esteja, porque realmente não sei qual das duas coisas ele quer, mas o povo não ficaria assim, iludido, e não teria uma decepção depois. Porque a decepção que as pessoas vão ter se nada acontecer em 1º de janeiro, essas pessoas vão ter, se nada acontecer no dia 12 o Lula for diplomado, e no dia 1º de janeiro ele tomar posse,
que infelizmente é o cenário normal das coisas atual, ceteris paribus, né? Como a gente diz em economia, é isso que vai acontecer. O nível de decepção e desilusão das pessoas vai causar uma depressão. E eu não estou falando aqui figurativamente, não. Eu estou falando porque eu estou acompanhando e me compadecendo do nível de ansiedade que as pessoas se encontram. Eu sinto a dor das pessoas. É o mínimo de empatia. Então, se não vai fazer nada, eu acho que seria muito bom que o presidente pelo menos orientasse, olha, não, vamos lá, não tenho os instrumentos para agir, não tenho os instrumentos, ou estou tentando os instrumentos para agir. Se quer mais pressão popular, fica... Agora, a hipótese que eu trago aqui, e é uma conjectura, é que o presidente ainda não sabe o que fazer. De novo aqui, não há quando eu tenho informações, eu digo para vocês, eu tenho informações nessa direção. Eu não tenho nenhuma informação nessa direção. Eu não tenho a menor ideia do que está se passando na cabeça do presidente. Eu estou fazendo aqui, com vocês, um exercício, mas não importando, se o presidente souber o que fazer, eu não acho que ele não tem o que dizer, não. Eu acho que essas duas coisas, qualquer uma delas seria muito oportuna. Kita, quer responder à indagação do Paulo? Olha, sugestão é sugestão. O Paulo fez a dele, eu não entendi exatamente aonde deságua isso, mas eu fiz a minha. Quer dizer, que ele dirija a população para dizer, olha, realmente, eu estou fora do páreo, mas vocês deveriam atuar sobre o Senado e tomar o Senado e obrigar o Senado a cumprir as suas obrigações, porque é o Senado que tem esse poder, né? Ou então até uma terceira hipótese que eu me esqueci, mas que eu achei muito interessante e acho que nós devíamos avaliar com os juristas, que é a que o Gerson fez ontem, com base no precedente do Temer, que reuniu esse Conselho da República e esse Conselho da República parece que está também legalmente titulado a tomar ações concretas. Eu acho que é também um caminho que ainda não foi totalmente esgotado e deveria ser. Mas ou isso, se provar legalmente viável a sugestão do Gerson, ou algo como eu estou propondo, que enfim, nós temos uma janela para tirar o traidor que está no comando do Senado, bloqueando a ação dos representantes eleitos do povo, né? Essa janela vai se abrir proximamente, vai ter uma eleição, né? E todas as forças do país democráticas deviam estar concentradas em resgatar de volta o Senado para o lado da democracia, mesmo porque, continuando a situação que está aí, o Senado é perfeitamente dispensável como ele vai ser, né? Se ele não tirar o Alexandre de Moraes vai tirar o Senado logo lá na frente. Paulo, quer arrematar? Não, eu acho que a nossa próxima pauta a gente vai falar de manifestação popular, então vamos para ela que eu arremato por lá.